Tudo ótimo. Daqui a pouquinho, o Tetra vai falar com a gente sobre esse grande duelo Jorge Jesus, Galhardo, mas antes, informações ao vivo lá do Ninho do Urubu. Flávio Vinick está acompanhando aí a movimentação, a preparação do Flamengo e vai trazer pra gente as informações antes da palavra do Tetra. É daqui a pouco, hein? Tá aqui, o homem tá aqui. Tudo bem, Vinick? Tudo bom, Abel? Grande abraço para você, Fábio Azevedo. Alzinho, tetracampeão, já viveu esse clima que os jogadores do Flamengo estão vivendo aqui, né? Véspera de uma final importante, de um jogo decisivo. É claro que está todo mundo muito ansioso por aqui, mas a gente teve uma entrevista agora com o zagueiro Rodrigo Caio e deu para perceber nas palavras do Rodrigo que é um clima de ansiedade, mas um clima leve, um clima bacana de se viver. Ele disse que confia muito no time do Flamengo, em tudo que a equipe vem apresentando, então não tem muito aquele nervosismo, aquele lado negativo da ansiedade à véspera de uma final. Daqui a pouco o Flamengo começa a se preparar propriamente, então, para a grande decisão contra o River Plate. Chegou a hora. Até então, os jogadores tentavam disfarçar naquele discurso. Não, a gente tem que pensar sempre no próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. A final contra o River Plate ainda falta, mas agora é o próximo jogo, é o foco total, a concentração realmente na equipe argentina. O Flamengo jogou contra o Grêmio no domingo, venceu no Sul. Ontem foi folga dos jogadores, mas ainda assim eles se reuniram. O Rodrigo Caio estava contando, teve um jantar, um encontro entre eles, para eles até de certa forma, né, lidar com essa ansiedade. O grupo se juntou para conversar e, claro, falar muito de futebol, falar do time, falar dessa decisão. Daqui a pouco começa, então, aqui no CT do Ninho do Urubu, a preparação, o treinamento voltado para esse jogo. O time treina hoje à tarde aqui, mais um treinamento amanhã de manhã também aqui no CT e na sequência parte então para Lima, onde eles vão fazer mais duas atividades na quinta e na sexta-feira. Um detalhe importante, lá em Lima eles não vão ter a privacidade que tem aqui no Ninho do Urubu. Então o treino de hoje e o treino de amanhã são importantíssimos, fundamentais para o time treinar jogadas ensaiadas, estratégias voltadas para essa grande final com privacidade. O Jorge Jesus, desde que chegou aqui, sempre teve esse cuidado. A gente só consegue acompanhar os 10 primeiros minutos do treinamento, aquele aquecimento. Quando a atividade começa de fato, ele já pede para os jornalistas se retirarem. Em Lima, não vai ter essa privacidade, então esses 2 dias, esses treinos são realmente fundamentais. Rodrigo Caio disse também que hoje que vão se encontrar com o Jorge Jesus e ele vai começar a passar detalhes da equipe argentina, né? Através de vídeos e de estudos. Eles começam hoje essa preparação e escutam da comissão técnica exatamente de que forma eles vão enfrentar o River Plate. Uma pista, o Rodrigo Caio falou aqui com a gente em determinado momento da coletiva. Ele disse que analisou o time do River Plate nos 2 jogos das semifinais contra o Boca Juniors e ele disse que viu semelhanças com o esquema adotado pelo Vasco na semana passada, aquele jogo 4-4, a forma como o Vasco jogou com sempre 2 homens adiantados, muita marcação no meio de campo. Ele diz que pelo que ele viu do River Plate, achou que o Vasco jogou de forma parecida e que foi um teste importante para o Flamengo, aquele clássico. Outro jogo citado como importante nessa reta final do Brasileiro antes da decisão foi a partida contra o Botafogo. Isso porque o Botafogo, segundo, né, os rubro-negros, usou bastante de uma catimba, de falta, de parar o jogo, né? Foi um jogo realmente muito pegado, até violento. Inclusive tem um argentino do lado do Botafogo, o Joel Carli, que pegou muito no pé, marcação cerrada para cima dos atacantes rubro-negros. E ele falou que foi esse teste importante para o time saber lidar com esse tipo de violência e catimba, porque eles estão imaginando, claro, por todo o histórico de rivalidade entre Brasil e Argentina, que eles vão encontrar isso lá em Lima, na equipe do River Plate. Vale a atenção também, o Rodrigo Caio citou, com jogadores. Propriamente o Gabigol foi citado, foi expulso por reclamação no último jogo contra o Grêmio. E vem sendo recorrente o Gabigol ser punido durante essa temporada por excesso de reclamação, por cair em pilha do adversário, por reclamar com os juízes. Ele disse que o Jorge Jesus e o grupo conversou com o Gabigol, que é um jovem e que está consciente que tem que melhorar isso. Vamos ouvir então o Rodrigo Caio. Olha, como você disse, nós sabemos primeiro da rivalidade que é Brasil e Argentina, da grandeza que é o jogo, uma final de Libertadores, então normal de ter bastante catimba, principalmente da equipe deles, pela forma como eles jogam, mas aqui temos jogadores muito experientes,
E eu acredito que o que aconteceu em alguns jogos, numa final, a gente precisa ter uma atenção redobrada, porque a gente não pode perder nenhum jogador. Um jogador que a gente possa perder numa final, numa partida dessa, nos prejudica muito. Então eu acredito que cada um tem essa mentalidade. E eu acho que o mais importante é que a gente possa se concentrar em fazer somente o que a gente sabe, cara. É o que a gente procura sempre falar um pro outro. Aconteceu da expulsão do Gabriel nesse jogo, e isso já foi falado tanto pelos jogadores como pelo mister, e ele entende perfeitamente do que ele fez. E eu acredito que isso aí é para o crescimento dele. É um jovem, um cara que vem crescendo, e eu acho que essa parte de ter mais tranquilidade vai fazer parte da vida dele. Tenho certeza que ele vai aprender a cada dia, e nós que estamos aqui, a gente está para um ajudar o outro, e eu acho que isso é o mais importante. Então, tenho certeza que o foco vai ser total para que a gente possa estar o mais preparado possível e mentalmente a gente esteja muito forte para a gente fazer um jogo muito concentrado, focado, que o nosso futebol dentro de campo vai aparecer. Tetracampeãozinho, nosso comentarista. O tema é muito simples para você que já viveu toda a carreira. O Gabigol pode chegar no final da carreira e falar assim: poxa, eu me arrependo do que eu fiz naquela final, naquele jogo. Você hoje sabe mensurar quando no início você tinha um equilíbrio emocional e depois, no final da carreira, como você conseguiu equilibrar as atitudes. Como é que faz? Qual conselho você daria ao Gabigol? Porque o Gabigol tem muito cartãozinho. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Prazer estar aqui no nosso Tarde Redonda. Eu acho que esse é o grande desafio para o Gabigol nesse momento, né? Gol ele está fazendo demais. Acho que ele vive o melhor momento da carreira dele tecnicamente, também no campo, encontrando um posicionamento tático. Mérito do Jorge Jesus. Eu acompanho o Gabigol há muito tempo, todos sabem que eu trabalhei com ele no Santos. Ele sempre foi um artilheiro, sempre foi um jogador decisivo, esse momento final do jogo. Mas o Jorge Jesus conseguiu trazê-lo para uma atitude, um desempenho sem a bola também. E ele é participativo, ele é mais intenso. Hora caindo pela direita, hora caindo pela esquerda. Ele é um jogador que realmente participa do jogo todo, mas tem esse problema do controle emocional. E você já percebia no Santos? Um pouco menos, assim. Ele sempre foi um cara... Muita gente acha ele marrento, esse estilo dele. É o jeito do Gabigol, desde novinho. Ele sempre foi assim, é um cara muito solícito com a torcida. Eu destaquei isso no nosso programa aqui no AUP, que ele sempre teve essa atitude, que ele, com a criançada lá do Grêmio, entregando camisa, falando com todo mundo, ele tem essa relação boa, tem essa humildade de ir ao torcedor. Eu gosto muito dessa atitude dele. Aí tinha gente que falava assim, marrento, tá fazendo média. Não vejo por esse lado. Eu vejo que ele sabe trabalhar isso, sabe que ele é uma figura importante, é um ídolo dessa molecada, e ele com essa atitude faz com que o carisma dele cresça ainda mais. Acho muito legal. Agora, dentro de campo, às vezes ele exagera numa reclamação ou numa discussão com o adversário. Daí que surgem os cartões, quase todos. Quase todos. Você vê o último cartão que ele tomou, ele foi lá fazer uma reclamação e bateu palma para o árbitro. E aí o Jorge Jesus dá uma entrevista muito boa. O Gabigol, para ele se tornar esse jogador nível europeu, diferenciado, esse craque, eu ainda não consegui controlar esse emocional dele, ou ajudá-lo a controlar. Eu acho que é por aí. O Gabigol sai um pouquinho dessa hora da discussão. Todo jogador que é diferenciado tem um jeito polêmico, a maioria parece muito com isso. Mas assim, ele tem um grande exemplo que ele não conviveu e eu convivi no clube que ele joga hoje. O Zico é o deus da nação pelo que ele fazia dentro do campo, não por polêmica. Dificilmente você via o Zico envolvido em briga, em discussão, em atitudes que geram uma polêmica, uma notícia muito grande, fora das quatro linhas ou com a bola no pé. Se ele olhar para o grande ídolo da torcida do Flamengo, que foi exemplo para mim, pode ser um bom exemplo para ele, porque ele está caminhando para se tornar um dos maiores ídolos da torcida do Flamengo. Fala, pessoal! Para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo?
E você, que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.